Olá, moçada, sejam bem-vindos à nossa nona aula prática. Nós vamos entrar agora na modalidade da volumetria por precipitação. Como sempre, o reagente principal nós preparamos e padronizamos para fazer aplicações específicas. Então, o objetivo dessa aula de hoje é nós fazermos a padronização do nitrato de prata. Lembra, a volumetria por precipitação envolve aí os métodos agentimétricos, tá? Usando a prata como agente precipitante. Tem uma especificidade muito grande para todos os elementos da família 7A da tabela periódica, chamados de halogênios. Então, nós vamos padronizar o nitrato de prata a 0,1 molar. Bem, o roteiro experimental ele gira em torno. Primeiro, nós vamos utilizar um padrão primário, que nesse caso é o cloreto de sódio, PA, padrão analítico. Então, esse cloreto de sódio não é o cloreto de sódio sal de cozinha usado, já que ele tem um teor de NaCl que não é 100%, mas esse NaCl é um sal com teor de 100%, então um padrão analítico e é um padrão primário para a prata, ok? Não sofre interferências nem alterações significativas. Então, é considerado um padrão primário. Nós vamos pegar 25 ml de uma solução de cloreto de sódio a 0,1 molar e vamos transferir para o Erlenmeyer. Em seguida, nós vamos carregar a bureta com nitrato de prata na concentração teórica, supostamente mais ou menos 0,1, tá? Queremos determinar o fator de correção e o volume que vai gastar vai depender aí da titulação até a virada do indicador. O indicador utilizado nessa titulação, pessoal, é o indicador cromato a 5%. Neste caso, vamos usar 1 ml desse indicador para fazer essa titulação. O que vai acontecer, pessoal? Aqui nós temos um problema relacionado ao indicador. Por quê? Porque tanto o cloro quanto o cromato do indicador cromático precipitam com a prata. Observe que a prata vai reagir com o cloro, formando um precipitado cloreto de prata, que tem uma cor branca acinzentada. Todavia, o cromato também precipita com a prata, formando um precipitado, que é cromato de prata, que tem uma cor marrom tijolo. Isso quer dizer o quê? Que quando a prata cair aqui, pessoal, dois elementos são passíveis de precipitar com ela, o cloro e o cromato. Todavia, em virtude da autoeletronegatividade do cloro, é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, a prata vai ter mais afinidade para o cloro. Isso quer dizer o quê? Que o cromato só vai precipitar com a prata quando todo o cloro estiver sido consumido. Ok? Então, quando o indicador cromato sinalizar a formação do precipitado marrom tijolo, significa que todo o cloro encerrou, todo o cloro foi consumido, logo eu paro a titulação e determino o volume. Todavia, existe um erro do indicador. Ou seja, quando o cromato reagir, a prata já consumiu todo o cloro antes. Então, vai haver um erro aqui por conta do indicador. Isso quer dizer que eu preciso eliminar esse erro. Como é que eu elimino esse erro? Determinando quantos ml de prata é necessário para reagir somente com o indicador. Daí eu elimino isso da titulação. Como que eu faço isso? Fazendo o que nós chamamos de titulação do branco, ou titulação em branco. O que é titulação em branco? É fazer o mesmo procedimento, porém, ao invés de usar 25 ml de NaCl padrão, eu vou usar 25 ml de água destilada. Bom, o que isso muda, professor? Bom, 25 ml de água destilada significa que não tem cloro. Logo, eu não tenho nada na água que vai reagir com a prata, tá certo? Então, eu preciso eliminar o efeito desse indicador.
Feito isso, pessoal, então o que a gente faz depois, né? O volume gasto na titulação do branco, a gente desconta no volume gasto na titulação do meu padrão primário. Ou seja, eu vou pegar o volume da bureta 1 na nossa imagem, no nosso esquema, e descontar do volume gasto na bureta 2, tá certo? No procedimento 2. Feito isso, eu elimino o efeito do indicador e eu tenho apenas o que reagiu com o cloreto de sódio, que é o meu padrão primário. Vamos agora para o experimento. Vocês vão acompanhar aí a realização de todo o procedimento experimental. Eu vou mostrar esses detalhes aí relacionados ao indicador. E logo depois a gente entra para fazer as contas relacionadas com o objetivo de determinar o fator de correção do nitrato de prata. Ok? Portanto, vamos para o vídeo agora. Acompanhe, por favor. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula prática de Química Analítica. O objetivo da nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar início aqui a alguns experimentos dentro da linha ou dentro da frente da Química Analítica, que é a volumetria por precipitação. Nós ainda não fizemos nenhum experimento, esse é o primeiro. E como eu disse para vocês desde o início das aulas, que sempre nós preparamos e padronizamos a solução principal, ou seja, aquele reagente principal que vai ser utilizado em basicamente todas as análises. Vamos lembrar, eu disse para vocês que a volumetria por precipitação, basicamente ela refere às reações com formação de precipitado, por isso o nome volumetria por precipitação, tá? Dentre as metodologias utilizadas na volumetria por precipitação, nós temos 3 métodos básicos, que é o método Mohr, Vollard e Fajan. O método Mohr é um método direto, o método de Vollard é um método indireto ou de retorno, de exploração de retorno. Então, cada um desses 3 métodos difere entre si pela técnica utilizada, mas eles possuem algo comum. Utilizam a prata como agente precipitante. No caso, a prata na forma de nitrato de prata, porque todos os nitratos são solúveis em água, então fica fácil da gente preparar as soluções a partir dos nitratos. Uma coisa importante que diz respeito à precipitação com a prata precipita todos os elementos da família 7A da tabela periódica, que são os halogênios, então flúor, cloro, bromo, iodo, astato, são os elementos que precipitam com a prata, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é padronizar o nitrato de prata, para a gente utilizar em aplicações práticas subsequentemente. Lembrando que vem a ser padronizar, determinar a concentração exata e o fator de correção. Você observa que é um frasco âmbar, um frasco que contém aqui o nitrato de prata preparado. Esse frasco ele está envolto por papel alumínio, exatamente para evitar o efeito da luz na solução. Essa solução ela é fotossensível, então a gente envolve o frasco âmbar, que já é de certa forma, tem um certo impedimento à penetração da luz pela coloração do vidro, mas nós ainda revestimos com papel alumínio para refletir a luz e eliminar o efeito da luminosidade sobre a solução, certo? Então, essa é uma solução de nitrato de prata, possivelmente mais ou menos 0,1. O nitrato de prata, pessoal, ele pode ser considerado um padrão primário, desde que a gente seque ele em estufa e deixe em dessecador por um tempo, tem uma boa aproximação no padrão primário. Todavia, nós queremos padronizá-lo para ter um controle ainda maior de rigidez no que tange aí a qualidade das análises químicas. Então vamos padronizar o nitrato de prata e determinar um fator de correção, beleza? Como que é feito o experimento? Na bureta eu vou colocar o nitrato de prata a 0,1 molar, fator de correção eu quero determinar e o volume gasto é o que eu vou consumir aí na titulação. Com o que eu vou padronizar o nitrato de prata? Eu vou padronizar ele com NaCl, cloreto de sódio, PA, padrão analítico, também a 0,1 molar.
Veja, no NaCl tem o cloro que interessa para a prata. A prata, quando reagir com o cloro ou cloreto do cloreto de sódio, vai formar um precipitado que é cloreto de prata. Esse cloreto de prata tem uma coloração acinzentada, branco acinzentado, fácil de visualizar. Beleza? Lembrando das reações químicas, setinha para baixo define a formação de um precipitado. Seta para cima indica liberação de gás. Tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, existe outro detalhe aqui nessas titulações aí, utilizando a prata. Por quê? Eu vou ter que usar também um indicador. Um indicador aqui que é o indicador cromato. É uma solução de cromato de potássio a 5% que nós preparamos. Essa solução ela tem uma coloração amarela e quando ela reage com a prata, ela também forma um precipitado que é cromato de prata, que tem uma coloração que nós chamamos de marrom tijolo. Ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós temos um problema. Qual é o problema dessa titulação? O problema é que eu tenho aqui, ó, no mesmo recipiente, eu tenho cromato e eu tenho cloreto, certo? E eu vou adicionar aqui prata. Quando eu adicionar prata, parte da prata vai reagir com cromato, formando cromato de prata. E parte da prata vai reagir com cloreto, formando cloreto de prata. Isso quer dizer o quê? Quando o indicador mudar de cor, pessoal, ele vai estar indicando a formação do precipitado com o cloro e com o próprio cromato. Isso quer dizer que eu vou ter um erro de indicação. O volume que eu vou gastar aqui na titulação, na verdade, não vai ser o volume utilizado para determinar aí, para reagir com o cloreto, mas é o volume do cloreto mais do cromato. Logo, eu preciso eliminar o que nós chamamos de erro do indicador. Eu preciso tirar o indicador da jogada, tirar o cromato da jogada. Como fazer isso, professor? Bom, é meio parecido com o que nós fizemos lá com a análise da soda cáustica. Tá? Eu adicionava o bário para tirar o carbonato da jogada. Só que aqui eu posso fazer isso na própria titulação. O que eu vou fazer? Eu faço uma chamada de titulação em branco ou titulação do branco. Você vai ouvir isso nos textos, nos exercícios aí de agora para frente. O que é o branco? O branco, pessoal, é eu repetir esse experimento, aqui ó, o experimento 2, tá? Todavia, no Erler, eu não vou ter cloro. Como assim? Os 25 ml de cloreto de sódio vai ser substituído por 25 ml de água destilada. Eu vou adicionar o indicador também e vou titular. Só que veja, como aqui é água destilada, pessoal, a água destilada não tem cloro. O cloro é eliminado pelo processo de destilação. Logo, quando eu titular aqui esse segundo procedimento, eu vou estar titulando, na verdade, só o indicador. Então, o branco nada mais é do que a titulação do indicador. Bom, o que isso me ajuda? Vamos imaginar que aqui eu gaste 18 ml, uma suposição. E aqui do branco eu gaste 0,3 ml. Esse 0,3 diz respeito ao cromato. Esse 18 diz respeito ao cloreto mais o cromato. O que isso quer dizer? Que se eu subtrair 18 menos 0,3, eu vou tirar o cromato. E eu vou ficar apenas com o cloreto. Assim, eu elimino o erro do indicador na titulação. Ok? Então, o papel da titulação do branco é exatamente eliminar o indicador. Tá certo? Então, esse branco
nada mais é do que a titulação do indicador. Beleza, pessoal? Então, vou fazer duas titulações, uma com o cloreto de sódio e uma com água destilada para determinar o indicador. Desconto os volumes, eu vou encontrar o volume real utilizado aí no cloreto de sódio. Ok? Então, essa é a ideia do nosso experimento. Nós vamos fazer, lembrando, sempre em triplicata, anotar o volume médio, compartilhar com você e depois nós vamos fazer as análises, os cálculos relacionados aos dados. Beleza? Então vamos para o experimento propriamente dito. Bora lá. Olá, pessoal, então vamos agora para o procedimento prático, experimental aí da nossa padronização do nitrato de prata. Você pode ver, eu estou com luva aqui nas mãos, vou te explicar por quê. Nitrato de prata, se pegar na mão, não vai queimar, não vai causar nada nesse sentido, mas cria uma mancha preta, negra, que vai perdurar aí no mínimo uns 15 dias para sair. Então, é uma solução que a gente tem que tomar cuidado para não pegar na roupa, não cair nas mãos, tá certo? Isso aqui é semelhante à nódia de bananeira. Então, quem é aí da roça, que já teve contato com bananeira, aquele sumo, aquele líquido que sai da bananeira, quando pega na roupa, já era, não sai nunca mais. Então, é mais ou menos parecido com aquilo, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? De acordo com o nosso roteiro, nós vamos carregar a bureta com nitrato de prata, tá certo? Nitrato de prata aí na concentração aproximada de 0,1 molar. Vamos fechar a torneirinha aqui, senão vai cair tudo, né? Então, através do funil, eu vou transferir para cá nitrato de prata. Tá aí. Enchi a bureta, vou usar o próprio frasco aqui para dar retorno. Vou abrir rapidão para sair o ar da ponteira, como nós temos tido cuidado sempre nas aulas. E agora eu ajusto aqui o menisco. Beleza. Acertei o ponteiro aí, tá? Então tá aí. Carreguei a bureta. Próximo passo, pessoal, nesse Erlenmeyer eu vou colocar 25 ml de solução de NaCl, que é o cloreto de sódio padrão, tá? Que eu vou usar para padronizar o nitrato de prata. Então eu vou tirar aqui 25 ml, lembra bem, nível dos olhos, para que eu possa acertar de forma correta o menisco. Beleza, 25 ml. Transfiro para cá os meus 25 ml. Tá aí. Em seguida, eu vou adicionar 1 ml do indicador cromato. Então, eu estou usando aqui uma pipeta exatamente de 1 ml, ela é bem fininha. Eu tenho que apertar bem devagar, porque senão ele vai lá para dentro da pera sugadora. Eu vou adicionar aí, 1 ml do indicador. Lembra que eu disse? O indicador ele fica amarelo e quando precipita com a prata, ele atinge a coloração marrom tijolo. Tá certo? Aqui, pessoal, é o Erler do branco, que eu vou tomar aqui também, uma porção de 25 ml, agora de água destilada, H2OD. Eu vou puxar aqui, com a pera sugadora, os 25 ml também. Todavia, isso aqui é água destilada, não tem cloro na jogada, tá? Então, eu vou adicionar aqui os 25 ml de água destilada.
Ok. Veja aqui, ó, a pipeta fica do lado esquerdo do frasco que eu estou manuseando, para que eu não misture uma pipeta com a outra. Beleza, então ó, o branco, eu vou adicionar também nesse branco 1 ml de indicador. Um ml de indicador. Ok? Mesma coisa do lado esquerdo do frasco. Estão aqui, pessoal, ó, os dois recipientes, os dois frascos Erlenmeyer, um do NaCl com o indicador e outro do branco. Você vê que visualmente não há diferença dos dois, tá? Mas na reação química vai haver, porque esse do branco não tem cloro. Todavia, esse do NaCl tem cloro. Então, esse tem cloro e tem indicador. Quando a prata cair, parte da prata reage com o cloro, parte da prata vai reagir com o cromato. E aqui, a prata vai reagir só com o cromato. Ok? Então, esse define o indicador e esse define os dois. A diferença de um com o outro define para mim o cloro. Ok? Uma coisa interessante aqui que eu falei, olha, esse aqui, ó, ele tem cloro e tem cromato. E eu disse para você que a prata ela reage tanto com cloro quanto com cromato. Deixa eu criar uma curiosidade aqui para você pensar. Quando a prata cai aqui, tem dois indivíduos que querem a prata, cloro e cromato. Nessa disputa, quem ganha? Quem pega? Ah, professor, sei não, você está fazendo uma pergunta difícil aí. Mas eu quero dizer, existe preferência aqui da prata para um dos dois elementos, tá? E eu vou te adiantar, a prata ela tem preferência aqui para o cloro, em detrimento ao cromato. Agora, o porquê, eu vou levar você a pensar sobre isso e na aula de resolução do exercício eu volto a falar nesse assunto, tá? Por quê? O cromato só vai reagir com a prata quando todo o cloro acabar. Por que que a prata tem afinidade para o cloro? Em detrimento ao cromato, é a pergunta que fica no ar. Muito bem, então, tudo pronto. Eu vou colocar sobre o agitador magnético. Vou deixar agitando, tá? E vou titular. Nós vamos abrir a torneirinha. Veja, pessoal, à medida que vai caindo a prata, veja, ó, vou parar aqui para você ver. Você vê que a solução já turvou, olha só, turvou, ficou toda opaca. Veja como ela era, turvou. Sabe o que significa isso? Formação de precipitado. Então aqui já começou a formar precipitado de cloreto de prata. E você não vê a coloração marrom tijolo. Por quê? Enquanto tiver prata, não tem vez para o cromato, logo não tem vez para o marrom tijolo. Mas, observe, à medida que o cloro vai sendo consumido, começa a surgir uma coloração marrom tijolo no centro, que daí não vai dar para você ver, mas aqui para mim que estou acompanhando de perto, dá para visualizar, tá? Mas você vai ver agora a hora que forma o cromato, vai ficar nítido isso, a formação do cromato. Nós estamos aí com 14 ml, por enquanto. A reação vai acontecendo, você vê que a solução vai ficando cada vez mais leitosa. Importante salientar aqui também, pessoal, que da mesma forma lá na fenolftaleína, eu preciso pegar isso aqui levemente marronzado, não posso deixar ficar marronzão, tijolão, porque senão eu passo muito do ponto. Eu vou mostrar para vocês aqui a hora que virar. Olha, estou chegando em 23 ml, 24, ó, já está dando sinal de vida aqui. Vamos para mais uma gotinha.
Opa! Você vê que ele começa a formar. Ó, estamos com 24,7, 4,8. Ó, tá quase virando. Mais uma gotinha. Ó, essa é a coloração ideal. Você vê que ele está encardido, né? Olha lá, o amarelo com esse encardido. Eu vou colocar mais uma gotinha para ir mais um pouco, ó, ele fica mais escuro, tá certo? Então esse é o ponto. E eu vou fazer a leitura. Deu exatamente 25 ml. Isso para nós é um resultado bom, sabe por quê? Como eu usei 25 ml de NaCl a 0,1, a reação é 1:1. Então, eu esperava que desse 25. Então, se deu 25 no ponto, nós estamos aí com a solução praticamente com o fator de 1. Eu já nem preciso nem fazer conta. Eu já tenho o fator de correção já determinado. Ok? Todavia, pessoal, tem a influência aí do indicador. Tá? Nós precisamos descontar o branco. Então, vai dar um pouquinho abaixo, né, dos 20, dos 25, que eu preciso descontar o indicador. Nessa titulação, pessoal, o efeito do indicador é muito pequeno. A interferência do indicador. Eu vou te mostrar aqui, tá? Só para você ver. Porque uma gota que eu caí aqui, isso aqui já muda de cor, no branco. Tá? Agora, talvez você está pensando assim, professor, você falou que o precipitado do cromato com a prata dá uma cor marrom tijolo. E aqui não está essa cor marrom tijolo. Bom, é porque eu não posso pegar ela aqui na titulação. Mas eu vou adicionar agora para ficar na cor marrom tijolo para você visualizar ela. Ó. Olha só. Agora vai intensificando. Nós já marcamos 25. Ó. Olha aí. Esse é o marrom tijolo, tá vendo? Só que se eu chegar nesse ponto para parar, olha só aqui, ó. Caiu aqui, foi para 26,3, mais de 1 ml a mais. Então eu não posso pegar nesse ponto, tem que pegar ele numa cor levemente marronzada. Agora aqui você consegue observar as duas precipitações. Observa, olha, esse marrom é o cromato de potássio, tá? E olha aqui embaixo, você vê que tem um pozinho branco acinzentado, que é o cloreto de prata, misturado com um pozinho encardido, que é o cromato de prata. Então aqui a gente visualiza os dois precipitados, tá vendo? Consegue ver isso claramente aqui no Erler. Agora, nós vamos fazer a titulação do branco, tá, pessoal? Ó, a leitura aqui está 26,2, só para a gente saber ler depois. Ó, vou fazer a titulação do indicador agora. Você vai ver, ó, uma gotinha já muda, ó. Tá vendo? Uma gota já mudou. Se eu adicionar mais, vai ficando cada vez mais escuro, tá vendo? Mas ali já mudou. Isso quer dizer o quê? Que a influência aqui, ó, do indicador nesse experimento é mínima, é praticamente desprezível. Aqui não deu nem menos de 0,1 ml, é difícil até de quantificar, porque uma gota equivale a mais ou menos 50 microlitros. Então você vai pegar 50 microlitros, vai dar 0,05 ml, tá? 0,05 ml, então praticamente nem faz efeito ali no nosso volume, né? Porque uma gota já havia mudado. Aí você vê o indicador cromato formado. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso experimento da padronização do nitrato de prata. E agora nós vamos dar uma pausa no vídeo. Eu vou fazer as outras titulações, mais duas, né, para ter 3, a gente sempre faz em triplicata, e eu vou passar o volume médio para vocês ali, ok? Daqui a pouquinho estamos de volta no 4.
Muito bem, pessoal, então de volta aqui agora com os dados, né, da titulação. Lembrando que nós estamos fazendo a padronização do nitrato de prata. Fizemos então uma titulação, vocês acompanharam, encontramos um volume de 25 ml. Logo em seguida eu fiz mais duas titulações, os volumes deram iguais, exatamente 25 ml, conseguimos reproduzir, o que dá um volume médio de 25 ml. Como lá na titulação do branco foi apenas uma gota, já mudou de cor, uma gota, por definição, ela equivale aí a 50 microlitros, o que equivale a 0,0105 ml. Então, já que nós fizemos a titulação do branco, eu vou descontar. 25 menos 0,05 deu 24,95 ml, é o volume que nós vamos usar aqui, ó, tá? Então, o volume aqui para os nossos cálculos é 24,95 ml. Ok? Então, esse é o nosso experimento de hoje, a padronização do nitrato de prata, que será utilizado na próxima aula, nossa aula prática número 9, para fazer algumas determinações. Vamos começar com um experimento bem simples, que é a dosagem do teor de cloreto de sódio em amostras de soro fisiológico aí utilizado na medicina. Ok? Grande abraço, até a nossa aula de resolução da prática. Muito bem, pessoal. Então, uma vez que vocês viram aí o vídeo, né, todo o procedimento experimental, os detalhes relacionados, agora nós vamos usar aí os dados coletados para fazer a determinação do fator de correção do nitrato de prata. Vejamos, pois. O que nós temos? O volume médio da prata, ou do nitrato de prata, na questão, tá? Foi 25 ml. Observe que, no caso da titulação do branco, aqui no procedimento 2, você observa que o volume gasto foi bem pequeno, como eu falei no vídeo, né? É bem significante a participação do cromato nessa situação. É claro que existem experimentos que esse volume é significante, mas nós estamos fazendo aí uma análise química quantitativa, então todo o valor, mesmo que pequeno, é significante aqui. Então o volume gasto aí, que foi equivalente a uma gota, né, 0,05 ml, é do branco. Veja que na bureta 1 aqui, ó, no procedimento da prata, o volume que eu estou usando é 24,95 ml. Por quê? Porque eu descontei, pessoal, 25 menos o branco, 25 menos 0,05, dá 24,95 ml. Então, esse é o volume que nós vamos usar para fazer as continhas relacionadas aí à determinação do fator de correção do nitrato de prata. Beleza? Então, fique claro, sempre eu desconto o volume do branco no volume total utilizado. Vamos então para os cálculos relacionados. Então, o volume gasto é 24,95, isso que importa para mim, tá? Eu quero determinar o fator de correção do nitrato de prata. Para isso, eu vou utilizar o cloreto de sódio como referência. Então, o meu primeiro passo é determinar a quantidade de cloreto de sódio barra nitrato de prata. Veja, pessoal, por que barra nitrato de prata? Você vê as reações que nós apresentamos, que a reação do cloreto de sódio com nitrato de prata é 1 para 1. Então, se eu determinar a quantidade aqui de cloreto de sódio, automaticamente eu determino a quantidade de nitrato de prata envolvido na questão. Ok? Então, vamos a esse cálculo. Número de mol é concentração vezes volume em litro. Você já está acostumado com isso. A concentração é 0,1, no caso 0,1 do cloreto de sódio. E o volume utilizado foi 25, 10 a menos 3, que é o volume que eu usei aqui. 10 a menos 3 para virar litro. Fazendo a continha, isso dá 2,5, 10 a menos 3 mol de cloreto de sódio e, por sua vez, de nitrato de prata, porque é 1 para 1. De posse do número de mol do nitrato de prata, eu posso achar a concentração exata. Pessoal, por que concentração exata? Vamos lembrar? O fator de correção é calculado pegando a concentração exata e dividindo pela teórica. A teórica, pessoal, é 0,1, mais ou menos, é uma concentração duvidosa.
Então, determinando a concentração exata, eu vou ter número de mol encontrado dividido pelo volume gasto em litro. Substituindo o número de mol do item 1, 2,5 10 a menos 3, dividido pelo volume gasto na bureta, descontando o branco, 24,95 10 a menos 3. Fazendo a divisão, eu obtenho 1,0020 10 a menos 1 mol por litro. Essa, portanto, é a concentração exata do nitrato de prata. De posse da concentração exata, eu finalizo com o fator de correção, que é a concentração exata dividida pela concentração teórica. A concentração exata eu achei no item 2, 1,0020 10 menos 1, e a concentração teórica é 0,1. Fazendo essa divisão, eu obtenho 1,002, que é o fator de correção para o nitrato de prata. Observe, pessoal, que o fator de correção deu um valor muito bom, ok? O nitrato de prata, quando ele secado em estufa e armazenado aí em recipiente específico, né, que impede a entrada de umidade, que nós chamamos de dessecador. Então, esse nitrato de prata, quando seco em estufa e armazenado em dessecador, ele pode ser considerado um fator primário. Você observa que a gente consegue aí um fator de correção com boa precisão, muito próximo a 1, mas gostamos de fazer a padronização sempre para eliminar os possíveis erros relacionados. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula experimental. Grande abraço.